Bom, continuando então o nosso capítulo 3 do livro 1AB, né, que fala sobre mecanismo câmbio-seguidor. Agora nós estamos na videoaula parte 6. Agora nós vamos falar sobre o projeto analítico de câmbio, tá? Vamos começar falando sobre o projeto analítico da CAMI com um seguidor de face plana, tá? Então o livro especifica, né, que no projeto analítico eu tenho 3 etapas principais a cumprir, né? A primeira é determinar as equações paramétricas do contorno da CAMI, né? De tal forma que eu consiga plotar o contorno da CAMI, né? E assim fabricar a CAMI, né? Então seria uma forma alternativa ao método gráfico, né? Então, ao invés de desenhar graficamente o contorno da CAMI, como nós aprendemos no início do capítulo, né? Eu posso determinar estas equações paramétricas, tá? Eu tenho que também calcular o raio mínimo da CAMI para evitar pontas, né? Ele vai usar essa letra C para representar esse raio mínimo da CAMI e também calcular o comprimento da face do seguidor. São essas 3 etapas que nós vamos ver aqui nessa videoaula, tá? Começando pela primeira etapa, que é determinar as equações paramétricas, né, do contorno da CAMI. Então, o que seriam essas equações paramétricas? Então, veja bem, mais uma vez aqui ele desenhou o mecanismo, né, um câmbio seguidor, e ele fez aquele recurso de fingir, né, ou seja, faz de conta que a câmbio está congelada, tá fixa, e faz de conta que o seguidor está girando ao redor dela. A gente sabe que isso não acontece na prática, né? A câmbio é que gira, o seguidor translada. Mas a gente usa desse artifício, né? E a principal função didática desse artifício é a gente conseguir desenhar o seguidor em 2 fases diferentes numa mesma figura. Então fica um pouco mais fácil de interpretar o problema, tá? Então a câmera está parada, ele desenhou o seguidor em 2 posições distintas. De uma posição para outra, ele girou um ângulo θ, né? A primeira coisa importante, ele definiu aqui, ó, a distância entre a face do seguidor e a linha de centro da câmera é o raio da câmera, né? Essa distância varia, já que o raio da câmera varia. Em algum lugar essa distância vai ser mínima. E ele está definindo que nesse câmbio o mínimo está acontecendo aqui nesse ponto. Então o C aqui, ó, esse parâmetro C, é determinado como raio mínimo da câmera, né? Como a gente acabou de falar no slide anterior, né? Que especifica essa letra C maiúsculo como sendo o raio mínimo da câmera. Logo, logo a gente vai ver como calcular esse cara, né? Como determinar um valor para ele. Então aqui o que ele fez? Ele determinou na segunda posição que ele marcou, né, o seguidor que está tracejado, ele definiu um vetor que ele chamou de vetor R, que é esse vetor R. O que é o vetor R? É o vetor que sai do centro de rotação da câmera ao centro da face plana, né? Nessa posição inicial, o R era igual ao C, né? Então, para calcular o R, basta eu pegar o C, que é o menor valor possível que o R pode assumir, e somar o quanto que o raio da câmera vai variar. O quanto que o raio da câmera vai variar depende de quem? Do movimento desejado para o meu seguidor, né? Que é o F de θ, tá certo? Então, o F de θ é definido como o movimento desejado para o seguidor. Um F de θ seria uma equação de deslocamento, tá? Da onde eu vou tirar essa equação de deslocamento do seguidor? Das videoaulas que vocês acabaram de assistir, nós aprendemos a definir qual que seria o movimento indicado para cada trecho do movimento da câmera, né? Então, às vezes o F de θ pode não ser apenas uma equação, mas pode ser um conjunto de equações, né? Para um trecho AB, o F de θ vai ser a equação do C1, por exemplo, do cicloidal C1. Depois, para um trecho BC, pode ser de um movimento harmônico, H2, por exemplo, né? Então, o F de θ é o movimento desejado para todo o ciclo da câmera, né? Para os 360 graus de rotação da câmera, tá? E aí, na hora que eu for trabalhar aqui para determinar essas equações paramétricas, né? Eu quero determinar as equações paramétricas do contorno da câmera, né? Então, eu vou trabalhar ali, ó, como ele mostrou ali, ó, vou botar até em outra cor, né? Marcar de azul, aquele ponto onde ele definiu a coordenada XY. Então, o que ele quer fazer é determinar uma equação que permita calcular as coordenadas x e y para qualquer valor de θ, né? Que aí basta você definir uma variável θ variando de 0 a 360 e plotar, né, esses valores que você vai ter o contorno da câmera. É uma forma de você definir, né,
o contorno da câmera de forma analítica, usando essa equação analítica, tá? Basicamente o que a gente vai precisar de usar aqui é o seguinte: nós vamos ter que trabalhar com essa distância R, né, e também com essa distância L, né, que está marcada aqui em cima. Esse é um L, que representa a distância entre o ponto de contato que está acontecendo na face plana até a linha de centro do seguidor, tá? Esse L a gente vai usar para determinar o comprimento da face, né? Ele vai ser baseado nesse L, que nós vamos ver mais para frente. Então é a distância que eu tenho aqui desse ponto até esse ponto aqui, né? E aí ele vai construir uma trigonometria aqui dentro desse problema, onde ele vai trabalhar com esses pontos aqui, ó, né? Então eu vou ter um triângulo que vai ser desse ponto verde que eu estou traçando agora, ó, representando. Esses 3 pontos verdes que eu acabei de representar são essas linhas tracejadas, né? Eu tenho um triângulo retângulo ali, ó, ele é definido como perpendicular à face plana, essa linha tracejada. E a hipotenusa desse triângulo é o y, né? A coordenada y daquele ponto. Esse ângulo que é o ângulo θ, né? Como essa linha é perpendicular à face do seguidor, aqui também eu tenho um ângulo θ, né? São ângulos semelhantes. E também eu vou criar um triângulo retângulo pequenininho aqui, ó, né? Ele é retângulo ali naquele ponto, né? E a hipotenusa desse triângulo é o x. Então ele criou 2 triângulos onde um deles a hipotenusa é o y, o outro deles a hipotenusa é o x. E ambos possuem um ângulo θ, né? Então a primeira coisa que ele faz antes de escrever a equação para x e y é escrever as equações para r e l, tá? Então aqui, ó, olhando os triângulos traçados, né? Ou seja, o triângulo verde e o triângulo laranjado, basicamente o que eu posso falar é o seguinte: para obter uma equação para calcular o vetor r, que é essa distância vermelha toda, basta eu pegar esse cateto aqui, ó, do triângulo verde e somar com esse cateto pequenininho do triângulo laranjado, né? Então, olha, o r vai ser o y, né, seno θ, né, porque é cateto oposto ao ângulo, né, e mais agora eu tenho o cateto adjacente ao ângulo θ, né, que é esse ângulo aqui, ó. Então vai ser o x cosseno θ. Então R é igual a y seno θ mais x cosseno θ. Para calcular o quanto que vale o L, eu vou pegar esse cateto aqui, ó, verde, do triângulo verde, e subtrair esse cateto do triângulo laranja, né? Então eu tenho esse cateto aqui do triângulo verde, é y cosseno θ, né, que é cateto adjacente ao ângulo θ, menos o x seno θ, que é o cateto oposto ao ângulo, né? Bom, essas são as equações para calcular o R e o L. Por que ele fez isso? Porque ele já sabe quanto que o R vale em função do f de θ, mas ele não tem nenhuma relação entre o L e o f de θ. Então o que ele está buscando aqui é obter uma relação entre o L e o f de θ, tá? Para poder substituir na equação do x e do y. Então o que ele fez? Quando ele escreveu essas equações, né, ele observou que se eu pegar a primeira equação, a equação do R, e derivar ela em relação a θ, vamos ver o que acontece. A derivada do seno θ é o cosseno θ. Então, a derivada de y seno θ vai dar y cosseno θ. E aqui, a derivada do cosseno é menos o seno. Então, a derivada desse termo em relação a θ vai ser menos x seno θ. Então, ele observou que se eu pegar a equação do R e derivar em relação a θ, eu chego na equação do L. E aí ele correlacionou esses dois valores com f de θ, né? Então, ou seja, o L, né, assim, ó, o lado direito da segunda equação corresponde à derivada do lado direito da primeira equação em relação a θ. Ou seja, L é igual a dr de θ, né? Como o R é igual a C mais f de θ, e o C é o raio mínimo da câmera, que é uma constante, na hora que eu derivo, ela some. Então, o f de θ, que é a equação do deslocamento, vai ser representado pelo f' de θ, que é a equação da velocidade. E ele acabou de obter uma relação entre a distância L e o movimento desejado para o seguidor, em função da velocidade, né? Isso é uma relação interessante, né? E o livro faz um comentário que o comprimento da face do seguidor não depende do raio mínimo da câmera. Ele vai ser máximo quando a velocidade do seguidor for máxima, né? Quando eu tiver o maior valor de velocidade, eu vou ter o maior valor de L. Ou seja,
Quando ele tiver a maior velocidade, vai ser quando o ponto de contato vai estar mais distante da linha de centro do seguidor, tá? E aí, com essa relação entre L e θ, o que ele faz? Ele escreve as equações para x e y usando aqueles mesmos triângulos, tá? Os triângulos verde e laranjado que nós construímos. E é bom para vocês praticarem um pouquinho a trigonometria de vocês. Vão lá e obtenham essas duas equações, né? Que é bem simples, como nós obtemos a equação para R e L. Então, você tem a equação para x e para y em função de R, L e θ. Como eu sei que o R vale C mais F de θ e sei que o L vale F' de θ, eu substituo nessa equação, né, esses parâmetros e aí eu vou ter as equações paramétricas do contorno da câmera. Essas duas equações estão em função do raio mínimo da câmera, que geralmente é um parâmetro definido no início do projeto, né, e do movimento desejado para o seguidor, apenas o movimento desejado para o seguidor. Então, se eu fizer uma variável θ variando de 0 a 360, se eu quiser uma precisão, por exemplo, de 1 grau, eu vou ter 360 valores diferentes, né? Só para vocês terem uma comparação, né? Na hora que o livro ensinou o método gráfico, ele dividiu a Cami em 12 partes, então ele tinha 12 pontos, né? Aqui eu estou falando em dividir em 360 partes, né? Eu vou ter uma precisão muito maior para definir o contorno da Cami, né? Pode definir a precisão que você quiser, né? Usando um software aí, um MATLAB da vida, né? Ou qualquer software computacional, você pode definir quantos pontos com a precisão que você quiser, né? E você plota, né, o formato da Cami e você consegue exportar isso, por exemplo, para uma linguagem lá que o CNC vai enxergar e ele usina a Cami, tá? Você pode perfeitamente fazer isso para poder fabricar ela, tá? Então essas são as equações paramétricas do contorno da Cami, tá? Que é a letra A do método analítico que a gente está aprendendo, tá? Cumprida essa etapa, né, definindo essas equações paramétricas, agora eu vou calcular o raio mínimo da Cami, que agora a gente já viu que é o C, né, que ele definiu, para evitar pontas, tá? Como que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa que o livro faz é o seguinte: para eu conseguir identificar e entender quando que vai ter a ponta, quando que vai ocorrer, para eu identificar como que eu tenho que fazer para evitar a ponta, eu tenho que primeiro entender quando que vai ocorrer a ponta, né? Então a primeira coisa que o livro explica é isso, quando que vai ocorrer a ponta, né? Que aí fica fácil de eu entender e pensar como que eu faço para evitar essa ocorrência. Então o que ele faz é isso, ó. Então ele representou um desenho da Cami, né? E mostrou aqui, ó. Aqui ele desenhou a face do seguidor em duas posições distintas, né? É aquela velha história, quem está girando é a Cami, não é o seguidor. Mas ele faz de conta que o seguidor está girando. O que acontece? Se eu girar um delta-θ, meu Cami, o ponto de contato entre a superfície da face plana e da Cami tem que mudar. Ele não pode permanecer o mesmo. Então, quando que vai ocorrer uma ponta? Quando eu girar o meu Cami um delta-θ e o ponto de contato não mudar. Se a coordenada x e a coordenada y do ponto de contato permanecer a mesma na hora que eu girar um delta-θ no meu Cami e nenhuma dessas duas coordenadas variar, quer dizer que eu tenho uma ponta. Então agora ficou mais fácil de entender, né? Como é que eu faço para evitar uma ponta na Cami? Eu não posso permitir que isso aconteça, né? Então, para eu saber se essa coordenada variou ou não, eu vou trabalhar com a derivada dela, né? Porque a derivada, né, é a taxa de variação, né, do que eu estou querendo analisar. Então, se eu pegar a coordenada x e derivar ela em relação a θ, se essa derivada der zero, quer dizer que a coordenada x não mudou. Se acontecer no mesmo instante de tempo da variável y também não mudar, quer dizer que eu tenho uma ponta. Então, obviamente, para evitar pontas, eu não posso permitir que essas duas coisas aconteçam no mesmo instante de tempo. O dx dθ igual a zero e o dy dθ igual a zero no mesmo instante de tempo significa pontas. Então, isso não pode acontecer, né? Então, como que eu faço isso? Como eu já acabei de definir as equações paramétricas do contorno da Cami, eu vou pegar essas duas equações e derivar em relação a θ, né? Lembrando que eu tenho, aqui as duas equações estão aqui embaixo, né? Eu tenho dois termos, né? E dentro desse termo eu tenho mais de uma variável que depende do θ, então eu tenho que usar a regra da cadeia, né? Então, olha, primeiro deriva o termo dentro do colchete, a derivada do termo dentro do colchete vai dar f' de θ.
vezes cosseno θ. Depois derivo o cosseno θ, que vai dar menos seno θ, multiplicado pelo colchete lá sem mexer nele, né? O segundo termo é a mesma coisa. Primeiro eu derivo o f' de θ, que vai dar o f duas linhas de θ, e depois eu derivo o seno θ, que dá cosseno θ, né? Como eu já tinha um menos aqui, os dois termos ficaram negativos, né? O primeiro termo é igual ao último, eles se cancelam, e aí eu posso colocar em evidência o sinal negativo e o seno θ. Então, eu botei menos seno θ em evidência, então ficou C mais f de θ mais f duas linhas de θ, né? Então, essa é a derivada de x em relação a θ. Se eu pegar a equação do y, vai dar muito parecido, né? A derivada, né? Vai acontecer também do primeiro termo cancelar com o último, e na hora que eu botar em evidência vai ficar cosseno θ, que multiplica C mais f de θ mais f duas linhas de θ. E agora vamos pensar. Como que pode acontecer para esses dois valores darem igual a zero no mesmo instante de tempo? Se for preciso, pare o vídeo um pouquinho e pense um pouquinho. Bom, seria possível zerar com o ângulo θ? Com o ângulo θ, né, o θ igual a 0 graus, zero seno, mas não zero cosseno. O θ igual a 90, zero cosseno, mas não zero seno. Então, pelo valor de θ, eu não consigo zerar as duas no mesmo instante de tempo, né? Então, qual que é a única saída para acontecer das duas derem igual a zero no mesmo instante de tempo? O termo dentro do colchete tem que dar zero, porque ele é igual, né? Se esse somatório der zero, quer dizer que eu tenho pontas. Consequentemente, para evitar as pontas, eu não posso permitir que o termo dentro do colchete seja zero. Então, ou seja, o C mais f de θ mais f duas linhas de θ tem que ser diferente de zero. Perfeito? Então, logo depois que o livro escreve essa equação, ele vai começar a discutir e colocar uma situação bem específica que pode acontecer no projeto da Cami, tá? E ele vai chegar a essa conclusão daqui de baixo, que na prática você não vai usar essa equação, você vai usar essa, que você vai garantir que o C mais f de θ mais f duas linhas de θ vai ter que ser maior do que zero. Por quê? Então agora eu vou pegar uma situação bem específica, bem restrita. Ela pode ou não acontecer no projeto de uma Cami, tá? Mas vamos considerar, o valor de C mais f de θ mais f duas linhas de θ, né, pode assumir valores positivos ou negativos, né? O C é uma distância, ele só pode ser positivo. O f de θ, mas principalmente o f duas linhas de θ, que é a aceleração pode ser negativa, né, se o seguidor estiver retornando. Então, esse somatório, ora pode ser positivo, ora pode ser negativo, né? Se eu permitir esse somatório maior que zero e menor que zero, ou seja, permitir que ele também seja negativo, dentro dessa situação, então vamos olhar aqui, ó, eu estou dentro da situação onde o somatório dos três é negativo, tá? Dentro dessa situação, se o somatório do f de θ mais f duas linhas de θ for positivo, o C teria que ser negativo para compensar esse valor e respeitar essa equação, né? Que esses três teria que ser menor que zero. Só que o C é uma distância e não tem um significado lógico, um significado prático, uma distância negativa. Então, para evitar que possa vir a ocorrer essa situação bem específica, né, no projeto da Cami, né, que nem sempre ela vai acontecer, mas pode vir a acontecer, eu não vou deixar que isso aconteça. Então, o somatório desses três caras, eu não vou permitir que ele seja menor que zero, que ele seja negativo. Evitando isso, eu evito essa condição aqui, onde pode vir a dar um problema, né, no projeto da Cami. Então, eu uso que o C mais f de θ mais f duas linhas de θ tem que ser positivo, ou seja, maior do que zero. E de quebra, isso daqui me deu uma equação que permite calcular o comprimento mínimo, né, desse raio da Cami, tá? Porque se eu julgar os valores de f mais f de θ aqui, ó, f duas linhas, e passar para o outro lado, eu vou ter como que esse C vai ter que variar para evitar as pontas, tá? Então essa equação é uma forma de você determinar o raio mínimo da Cami para evitar pontas, tá? Então essa equação dá o valor mínimo para esse valor, né, do raio mínimo da Cami, do ponto de vista cinemático, tá? Se vocês depois estudarem a cinética, que é a transmissão de força, né, vocês também vão ter uma outra equação que vão te dar o raio mínimo da Cami
agora baseado na transmissão de potência e de força, né? De acordo com a força que ele está transmitindo, ele vai ter um valor mínimo também. E obviamente que você vai ter que comparar os dois, essa equação e a outra equação, para usar o pior caso, tá? Mas por enquanto aqui a gente está estudando somente a cinemática, então a gente fica com essa equação que vai me dar o valor mínimo. Então eu vou ter, por exemplo, o C vai ter que ser maior do que 85 milímetros. Então você sabe que a partir de 85 você pode usar qualquer valor, só não pode ser menor do que aquilo, tá? Então eu acabei de ver como calcular o raio mínimo da câmera para evitar pontas, tá? E acabamos de cumprir a letra B, né? A segunda etapa do método analítico. A última coisa que está faltando aqui no projeto analítico é a letra C, né? Que é calcular o comprimento da face do seguidor. Como que eu vou determinar o comprimento da face do seguidor? A exigência que eu tenho é a seguinte: a extremidade da face plana não poderá ser um ponto de contato, né? Então aqui, ó, se eu pegar um kame com uma geometria qualquer que seja, eu não posso permitir que a extremidade, né, onde é que eu estou marcando ali, eu vou marcar de azul, né, a extremidade da face plana não poderá ser um ponto de contato, tá? Isso é muito claro de entender, né? Se eu permitir que a câmera faça contato com a extremidade, eu vou ter grandes chances, né, desse seguidor escapulir, né, ou travar, né, aqui e danificar a minha câmera, tá? Então não posso permitir que a extremidade seja um ponto de contato. Então, consequentemente, o comprimento da face, né, o comprimento total, não importa ali, né? Dependendo, se eu tiver ele assimétrico, né, eu vou ter que analisar equações diferentes para cada lado, né? Mas se eu tiver ele simétrico, né, igual para os dois lados, eu vou ter que definir o L máximo, né? Aqui no livro do Schiele ele usou a letra D, né? O livro do Mabi que a gente está usando, ele usa a letra L para determinar essa distância. Então eu vou ter que calcular qual que é o L máximo e multiplicar por 2, né? Isso para um kame simétrico. Se o kame for assimétrico, eu vou ter que determinar o L máximo para cada lado, né? Individualmente, e somar os dois, tá? E obviamente essa conta que eu fizer, o comprimento da face vai ter que ser maior do que essa conta que eu fizer, tá? Aí você pode me perguntar, mas quanto maior? Os problemas que o livro vai te passar, ele vai te dar o quanto que você vai ter que colocar maior, tá? Então na prática eu vou ter aqui, ó, vou marcar um ponto vermelho que eu estou marcando aqui, ó, como se fosse o limite, a maior distância que eu poderia chegar. Então eu vou ter que te especificar qual que seria essa distância, né? Para um lado e para o outro. De um lado e para o outro eu vou ter essa folga, né? Então, no final das contas, né, muitos problemas ele fala qual que é essa distância, né? O valor teria que ser igual, né? Minha cota não ficou igualzinha, mas acho que deu para entender. Então, na prática, eu vou pegar 2 vezes L máximo e somar 2 vezes essa folga. Alguns problemas ele vai te passar. Considere uma folga de 0,1 milímetro, né? Ou 0,5 milímetros, né? Alguns pode te passar... considere 1% do comprimento total do seguidor. E você vai usar 1% do comprimento que você calculou, né? Então, dependendo, cada problema vai te especificar quanto que você vai usar de folga, tá? Feito isso, você determinou qual que é o comprimento da face do seguidor, sem permitir que a extremidade seja um ponto de contato, né? E aí você finaliza o projeto analítico do kame com seguidor de face plana, ok?